Meu amigo do canal JSTV, seja muito bem-vindo. Bom dia para você que está chegando nessa manhã. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Então você que já está chegando comigo, já deixa o seu like, inscreva-se porque é importante demais pra gente. É muito importante para o nosso crescimento. Eu estou chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Clica no like aí, dá uma hypada no vídeo e comenta porque hoje, meu amigo, é dia de Bavi, cara. Hoje, às 21h30, tudo vai parar porque o Barradão vai ferver para esse jogo do Bahia contra a equipe do Vitória. Após 10 dias de preparação, na primeira folga, né, da data FIFA no ano, o Bahia simplesmente, em todas as datas FIFA possíveis, o Bahia não se fez presente. Sempre estava atuando, Copa do Nordeste, enfim, né? Então, o Bahia fez na última quarta-feira, mais conhecida como ontem, o seu último treino focado no Vitória, jogo que acontece no Barradão pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni orientou, né, um trabalho técnico reduzido e comandou uma atividade tática, né, com ajustes ali de posicionamento. Enfim, né, contra o Vitória, o Ceni volta a contar com Gabriel Xavier, olha só, Gabriel Xavier, Santi Arias, Rodrigo Nestor e o mais importante na minha concepção, que é o Matheus Sanabria, tá? Que cumpriram suspensão na última partida. A expectativa é que os 4 retornem ao time titular no plantel inicial do Tricolor, tá bom, meus amigos? Por outro lado, o Ceni continua com uma lista extensa de desfalques. William José e Gilberto estão suspensos, né? 2 perdas aí significantes, enquanto Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Luciano Juba, Eric Pulga e João Paulo estão em recuperação de problemas físicos e não devem ser relacionados para essa partida. Já o volante Eric, e também o atacante Juan Pablo, treinaram com o elenco tricolor ao longo dessa semana e podem pintar como novidade entre os relacionados. Se isso acontecer, os dois vão começar o jogo entre os reservas, tá bom? Muito tempo parado, tem que começar, tem que ir com calma, essa é a pura realidade, tá? Outro que tem chances de ir pro jogo é Ramos Mingo, que nessa quarta-feira, ontem, ele fez um treino, já fez treino com bola, tá bom? Na escalação titular, as dúvidas estão do lado esquerdo da zaga, né? Que pode ter Rogério Ceni promovendo o retorno do Gabriel Xavier, que é destro, né? Ou mantendo o volante Rezende, que é canhoto, improvisado ali na zaga pelo lado esquerdo. Outra dúvida está no substituto eventual do Everton Ribeiro, já que o Tricolor tem Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Cauli na disputa. Jonas, quem você colocaria no lugar do Everton Ribeiro? Cara, eu iria de Michel Araújo, tá? Por quê? Porque pelo menos ele chuta, ele finaliza, ele pisa na área, ele faz gol, sabe? Eu iria de Michel Araújo, tá? Cauli não tá no momento bom, fizemos vídeo falando sobre o Cauli ontem, o Nestor, não confio nele também, parece que durante as partidas ele meio que some. Enfim, eu iria de Michel Araújo, tá bom? Ou montaria um outro meio campo, uma outra estratégia para que não necessitasse desse autêntico 10. Mas se for o Bahia jogar da mesma forma que vem jogando ao longo, né, dos 2 últimos dias, a tendência é que tenhamos aí o Michel Araújo no time titular. Então a provável escalação do tricolor baiano para hoje: temos, ó, Ronaldo, Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier, né, ou Rezende, tá? Iago Borducci ou Zé Guilherme. Existe uma expectativa do Zé Guilherme tomar a vaga do Iago Borducci. Aí, Iago Borducci, é pra você pedir a camisa, o passaporte e ir embora, né? Não desmerecendo o Zé Guilherme, mas, porra, o Bahia esperou 6 meses pra te contratar, você foi um fenômeno lá na Alemanha, né, lá no seu time, lá da Alemanha, simplesmente no futebol brasileiro não consegue engrenar. Então o meio campo deve ter o Azevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor ou Michel Araújo ou Cauli. E na frente um ataque que eu acho primoroso. E não tem o que inventar, Rogério Ceni. É esse ataque aí. Ademir pela direita, Sanabria pela esquerda e Thiago, né, o menino de ouro da base do tricolor baiano, o Thiago ali um pouco mais centralizado, fazendo às vezes de falso 9, cara. Então é esse jogo, não tem como mudar nada, aliás, é esse ataque, não tem como mudar nada. E o Rogério Ceni, pegando aqui minha cadernetinha de pautas, né, e o Rogério Ceni vai ter que ir pra esse jogo com isso. Enfim, cara, é um jogo extremamente importante por vários aspectos, né, como eu disse anteriormente. É um jogo onde, pro Vitória, e detalhe, tá? O Vitória, a torcida ontem o Vitória, pra você ter uma ideia, ele abriu o treinamento pro torcedor, cara. Então, assim, eles estão motivados, o Vitória está motivado. Existe uma palavra que me fugiu agora, cara. Ele não é motivado a palavra, não. Eles estão mobilizados, lembrei. A palavra é mobilizados. O time do Vitória, o elenco, o torcedor está mobilizado pra essa partida. Para eles é o jogo da virada de chave. Para o Vitória é um jogo que pode e que deve mudar a chave do Campeonato Brasileiro para o Vitória.
que deve colocar uma luz no fim do túnel para salvação. E repito, volto a falar aqui, se o Bahia entrar em campo, meus amigos, achando que é jogo tranquilo, se o Bahia entrar em campo achando que é jogo, mel com chupeta, vai se complicar. A mobilização do outro lado está extremamente grande e a mobilização, se não for compatível, né, eu já dei aqui como que tem que ser. O Bahia tem o melhor time, fato. O Bahia é o melhor time, ponto. Né? Só que quando chega um time extremamente motivado para poder enfrentar esse melhor time, eles acabam se igualando. Então, se o Bahia, de alguma forma, não igualar na vontade e deixar a técnica sobressair, pode ter problemas para poder enfrentar o Vitória hoje lá no Barradão. Repito, o Vitória, a torcida do Vitória, estão mobilizados para essa partida. Para eles é o jogo do campeonato. Para eles como se fosse uma final de Copa do Mundo, para eles como se tivesse valendo o título. Né? Então, se o Bahia não entrar com esse mesmo, né, com essa mesma pegada, pode ter dificuldades, tá? Uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui constantemente, meus amigos, é o uso ou a falta do uso da base pelo Rogério Ceni, né? E ontem teve uma notícia espetacular, né? O Bahia teve jogadores da sua brilhante base convocados para o Mundial de Clube, para o Mundial de Seleções do Sub-17, cara. A competição será disputada nos dias 3 a 27 de novembro no Catar, com 12 grupos e 48 seleções. O técnico Dudu Patetucci, né, anunciou na noite de terça-feira a lista com 21 atletas convocados para a seleção sub-17 para a Copa do Mundo da categoria. O Mundial será disputado agora em novembro, como eu disse anteriormente. Os atletas têm a apresentação marcada em Teresópolis, lá na Granja Comari, já na próxima segunda-feira. O embarque para a sede da competição ocorrerá no dia 28, beleza? O Bahia, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro tem 3 convocados cada, né? São os que mais cederam jogadores para a seleção. É o que eu venho falando. Porque o Grupo City... o Grupo City é a pirâmide, irmão. Tá vindo de lá de baixo para cima. Né? Tá melhorando a base, melhorando o futebol feminino, melhorando a estrutura. E aí, olha só, jogadores indo para a Copa do Mundo de Seleções Sub-17, tá? O Brasil está no grupo H, junto com Honduras, Indonésia e Zâmbia. Os jogos da seleção na primeira fase ocorrerão nas seguintes datas. 4 de novembro, a seleção estreia contra a equipe de Honduras, tá? 9h30 de Brasília. Depois a Indonésia, no dia 7, né? 12h45. E depois a Zâmbia, no dia 10, 11h45, tá bom? Classificam os líderes e vice-líderes de cada grupo. Um dos 12 grupos, além dos 8 melhores terceiros colocados no geral, beleza? Olha só os jogadores do Bahia que foram convocados. Arthur Nascimento, goleiraço, moleque muito bom de bola. Outro do Bahia que foi convocado, vou trazer aqui pra vocês. O Juan Pablo, né? Outro jogador, espetacular, um cara que eu gosto muito, o Del. Então assim, a gente fala, tá faltando atacante no Bahia. Não tá faltando atacante, né? Juan Pablo, Del, tá na seleção. Tá faltando oportunidade para efetivamente fazer com que esses jogadores possam ser um diferencial, né? Eu não digo aqui que eles precisam entrar para ser os caras que vão resolver o problema do Bahia, evidentemente que não. Mas você inserindo esses jogadores dentro de um contexto profissional para que quando você precise pontualmente em algum jogo que você perca atletas, você tenha boas opções dentro do seu elenco. Quando você não tem condições para contratar, quando a janela está fechada, a base é uma saída espetacular. E repito, a base do Bahia hoje é uma base de encher os olhos para qualquer clube da América Latina, tá bom? Da América Latina. Juan Pablo já deve estar valendo milhões, Del também, né? Enfim, e tem outros atletas aí, o Vitinho, Sidney, outros garotos. O Sidney tá tendo mais oportunidade, né? Enfim, que podem fazer com que, atrelado às novas contratações e os grandes jogadores, esses jogadores da base do Bahia podem ajudar e podem ajudar demais, meus amigos. Olha só, deixa o seu like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no nosso canal. Se inscreva, faz o seguinte agora, dá essa moral pra mim, dá uma olhada aí, vê se você tá inscrito aqui no canal. É muito importante isso, tá? Porque às vezes você tá vendo o vídeo, mas não tá inscrito, então seja inscrito, vê se você está inscrito, compartilha com seus amigos, é um canal novo, estamos aqui no JS, estamos também lá na Gol TV, enfim. E uma outra coisa, aqui no JS, dá uma moral pra mim, clica aqui em Seja Membro e torne-se membro do nosso canal para poder ajudar a gente crescer cada vez mais. A gente estava com um projeto de fazer a cobertura desse jogo do Flamengo contra o Bahia, né? Querendo muito ir pra Bahia, Se tem um lugar aí do Nordeste que eu conheço muito pouco,
é Bahia, é Salvador. Enfim, a galera fala que a gente tem um público muito legal, que assiste a gente, que gosta do nosso trabalho. Então eu queria muito ir na Bahia, então ajude a gente aí sendo membro aqui do canal. Se você tem uma empresa de turismo que quer patrocinar aqui a gente, dá essa moral. Enfim, que a gente quer, pelo menos se a gente não conseguir esse ano, fazer alguma cobertura na Fonte Nova, que ano que vem nós possamos estar mais perto do torcedor tricolor que tem sempre abraçado aqui o nosso trabalho, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu sou o Jonas Stelman, um forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu.